Boa noite a todos, estamos começando mais um Bastidores. O antigo especial ETV agora passa a se chamar Bastidores, porque nós começamos a tratar agora, sentindo também do outro lado do balcão, e hoje vamos comentar e discutir um assunto muito polêmico para Ponta Grossa. Um dos assuntos aí que tem mexido principalmente com a situação com relação, de repente, ao desemprego de várias pessoas, enfim, todo mundo tratando de várias formas desse assunto, mas pouco conhecimento com relação a isso. Por isso, nós temos aqui para discutir com relação a, de repente, aí, como poderíamos chamar, talvez, como é que nós podemos, a modernização do transporte público. Nós vamos estar discutindo aí com relação, então, aos cobradores do transporte coletivo. Para comentar com a gente, temos aqui João Douglas Gonçalves, representando a Sintropaz, é isso? Boa noite, João. Boa noite. É advogado também na Sintropaz, é isso? Exatamente. Certo. Temos também aqui junto com a gente Newton Fior, presidente da CIPG. Boa noite, Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos assistem. E hoje, pelo jeito, o assunto vai pegar fogo aqui, né? Também junto com a gente Elmiro Bobeck, presidente do Conselho Municipal de Transportes. Boa noite. Boa noite à mesa, boa noite a todos. E agora ele, o mais polêmico dos vereadores agora, deste mês, pelo jeito, Pietro Arnoldi. Boa noite. Não só nesse mês, né? Talvez nos últimos 3 anos. Boa noite a todos, boa noite, Guilherme. Obrigado a oportunidade de estar aqui com pessoas ilustres, com nosso amigo Newton, nosso amigo Miro e também nosso amigo João Douglas Gonçalves. E uma boa noite a todos os nossos queridos telespectadores. Certo. Para que você de casa possa entender, o assunto hoje é tão polêmico que a discussão aqui começou nos últimos 5 minutos antes da gente entrar no ar. A gente vai entrar no ar porque o assunto realmente traz muita polêmica. Pietro, eu gostaria que você explicasse primeiramente o que vem a ser este projeto e qual a intenção deste projeto que você coloca aí na nossa Câmara Municipal de Ponta Grossa. Veja só, Guilherme, o que acontece é que no passado em Ponta Grossa não havia obrigatoriedade de que os veículos do transporte coletivo da nossa cidade tivessem a figura do cobrador. Não teve desemprego, ninguém foi mandado embora. E recentemente, especialmente em 2013, foi feito um projeto de lei na Câmara Municipal, inclusive eu votei favorável na ocasião. Hoje eu analiso que cometi um equívoco, que obrigava que todos os ônibus na nossa cidade tivessem a figura do cobrador. E o que nós percebemos é que o nosso transporte coletivo está ficando cada vez mais caro. E objetivando a atender a 110 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo, essas 60 mil pessoas que utilizam todos os dias o nosso transporte e que cada vez fica mais caro, nós protocolamos um projeto que acabou se tornando polêmico na penúltima sexta-feira e que acabou sendo discutido no último mês, antes inclusive de ser protocolado. E foi objeto de calúnias, de difamações e de interesses políticos de pessoas que quiseram dizer que o nosso projeto trazia demissão. Então, buscando a modernização do transporte coletivo, eu protocolei um projeto, também considerando a inércia do poder público, seja ele qual for, de entrar em assuntos que são importantes para a nossa cidade. Nós temos uma carência de debater os grandes debates, de debater os grandes assuntos na nossa comunidade. Meu projeto, assim, numa questão introdutória, ele trata da inexigibilidade da figura do cobrador. A exemplo dos ônibus sem parar, onde nós temos a figura do cobrador e não tem nenhuma relação entre ele ali e o recebimento dos vale-transportes, gerando um impacto grande na planilha do transporte coletivo, que é paga pelos usuários e por essas pessoas que estão pagando cada vez mais, uma vez que quanto menos pessoas nós temos no sistema, mais caro ele fica. Certo. Agora, tendo em vista aí, as pessoas já estão dizendo, pelo menos, que vai haver aí uma demissão em massa desses cobradores. Como é que fica esta lei? Ela simplesmente demite esses funcionários que estão ali cobrando? E como é que ficam os ônibus? Como é que eles vão fazer para ter aí essa logística de repente, atender essa população? Então, veja só, essa é a grande inverdade, né, que foi praticada recentemente e eu fui vítima, inclusive, de acusações mentirosas e que nós pretendíamos fazer a demissão. Em nenhuma frase do nosso projeto número 23 de 2015, que eu convido as pessoas que se desejarem eu posso mandar, o meu e-mail é pietroarnu@gmail.com, meu telefone é 99190442, eu posso encaminhar, em nenhuma vírgula há previsão de demissão. Eu poderia ter protocolado um projeto, Guilherme, revogando a lei anterior, mas eu fui mais além.
Eu busquei a garantia do emprego e o meu projeto cria muito mais benefícios aos trabalhadores do transporte coletivo do que qualquer projeto que já foi protocolado na Câmara Municipal. O que nós pretendemos? Mensalmente, de 3 a 4 pessoas pedem a conta, né, na concessionária do transporte coletivo. Além disso, segundo informações oficiais da própria empresa, ela tem condições de realocar mais de 80 funcionários por ano na função de cobrador para outras funções do quadro, como de motorista, manutenção, entre outros cargos que existem dentro da empresa. Somando-se a isso, nós devemos levar em consideração que no ano passado já a empresa realocou 24 cobradores que passaram a ser motoristas e recebendo muito mais, inclusive. Quero registrar que, segundo o nosso projeto, nos midibus e nos ônibus de alto índice de bilhetagem eletrônica que serão definidos, presidente do Conselho de Transporte, pela autarquia de trânsito, que é o órgão técnico, o órgão que vivencia todo o transporte coletivo diário, nessas linhas não vai mais ter dinheiro, como é em Curitiba, vai ter só o bilhete eletrônico. E se a pessoa não tem nenhum crédito no bilhete, nós estamos autorizando, e está previsto na lei, que a pessoa receba, como a gente empresta crédito de celular, duas passagens de ônibus para que ela possa ir até algum lugar e recarregar o cartão dela. Além disso, estimulando que existam vale-transportes vendidos em outros pontos da cidade de Ponta Grossa, impedindo assaltos, melhorando a vida do motorista que às vezes tem que cumprir a dupla função. Nosso projeto garante ainda que aquele cobrador que não tem carteira de motorista seja financiado pela concessionária na sua carteira. E se ele tiver A ou B, que ele possa também receber da própria empresa gratuitamente a carteira D. Podendo, inclusive, eu queria dizer a toda a mesa, se desejar posteriormente, pedir demissão e trabalhar em diversos outros lugares. Há carência, inclusive, de motoristas em toda a cidade. De qualquer forma, eu quero dizer para o cobrador, olhando nos olhos do cobrador, leia o nosso projeto e não seja enganado por essa grande mentira que está sendo contada. Uma pessoa me perguntou, e se eu desejar sempre ser cobrador? Você vai ser cobrador, porque a principal coisa que nós estamos garantindo é, sem sombra de dúvida, o emprego. O que nós estamos prevendo é que a tarifa do transporte coletivo possa congelar inicialmente e diminuir futuramente, porque não adianta. Mensalmente sempre vão ter pessoas pedindo a demissão. Tá certo, Pietro. Agora, vamos sentir principalmente do outro lado, para quem representa aí o sindicato dos cobradores. Então, João, como é que o sindicato e como é que os cobradores estão vendo esta lei? Como é que está a posição de vocês com relação a isso? Bom, primeiramente a gente tem que esclarecer que num país como o nosso, ou em qualquer país do mundo, em todo momento que nós aplicamos qualquer sistema de automação ou de tecnologia moderna, gera demissão de funcionários. Isso é automático. O sistema financeiro bancário demitiu nos últimos 20 anos 1 milhão de pessoas. O setor automotivo fechou mais de 1 milhão de postos de trabalho. O setor de bilhetagem eletrônica, uma vez implantado, se estender pelo Brasil, numa média de cidades de porte com mais de 100 mil habitantes, numa estrutura considerando Ponta Grossa, com 800 cobradores aproximadamente, vezes 100 cidades, nós já teríamos aproximadamente 800 mil desempregados. Num país em que pouco se investe ainda em educação e que se tem uma cultura diferenciada dos países desenvolvidos, onde estas atividades não são fechadas, mas são ocupadas por pessoas que, por alguma característica ou outra, estão numa terceira idade, ou próximo dela, que por alguma situação ou outra tiveram dificuldade para se desenvolver em determinadas atividades do trabalho. No nosso país, nós utilizamos a população mais jovem, especialmente jovens cobradores, em sua maioria, ou do sexo feminino, ou raramente portadores de necessidades especiais. Nos setores de supermercados, se acontece a mesma situação, mão de obra barata. Então, o setor do sindicato ele tem um cuidado muito grande quando são apresentados projetos como estes. A bilhetagem eletrônica tem um problema muito mais sério do que isso na nossa cidade. Criar bilhetagem eletrônica e não criar um sistema de fiscalização e gestão municipal é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que permitir a demissão. O nosso município não tem capacidade de gestão e nem de fiscalização. O sistema operacional de serviços é feito pela uma única empresa,
A gestão é feita por esta única empresa e a fiscalização do controle de bilhetagem é feito por esta empresa. Neste projeto não cita em nenhum momento uma modernização do sistema mais caótico da nossa cidade, que é a Autarquia Municipal de Trânsito. Daqui a pouquinho a gente vai falar com relação principalmente à modernização do sistema da bilhetagem, mas o senhor comentou primeiramente que haveria uma demissão no sentido de que essa modernização, essa automação gera o desemprego. Não seria a mesma coisa que a gente dizer daí então que de repente os radares, por exemplo, estão tirando o trabalho de policiais que fazem autuações? Não seria mais ou menos que isso? Sentidos. Nós não devemos Todos acompanhar uma modernização nesse sentido? A modernização ela é importante. Os trabalhadores não negam essa necessidade de modernização. Ocorre que nós sabemos, e foi uma discussão até mesmo com o prefeito há uns meses atrás, em qual gerou um aditivo ao contrato de relação sindical, ou seja, um acordo coletivo, um aditivo ao acordo coletivo de trabalho, e aí que mostra uma certa falta de transparência nas relações públicas com o próprio sindicato. Ou da própria instituição sindicato. Quantos empregos temos hoje de cobradores em Ponta Grossa? Uma média de 600 cobradores na empresa de Ação Campos Gerais. 600 cobradores para cobrir aí praticamente esses 3 turnos. Outra pergunta é a seguinte, com relação, por exemplo, a esse ônibus sem parar, ele realmente tem um cobrador que não se executa utiliza. Atividade nenhuma? Exatamente, em virtude de alguns equívocos da própria lei que foi criada em 2012 e 2013. E o sindicato não poderia fazer alguma coisa? O sindicato já flexibilizou essa situação pelo antigo gestor do sindicato, em que ele chegou a assinar um termo aditivo, flexibilizando essas situações. Ocorre que esse cidadão, que não se faz mais presente enquanto presidente do sindicato, fez a assinatura de um documento do qual a categoria não discutiu, não participou e desconhece o assunto e veio só tomar conhecimento de tudo que está no projeto através da mídia. Certo. Ou seja, realmente acabou não participando em nada. Não acabou participando. Em nenhum momento o sindicato nessa discussão. Certo. Newton Fior, como é que o empresário vê esta situação da lei? Primeiro eu levei parabenizando o vereador Pietro pela coragem de apresentar um projeto que, como ele mesmo disse, impacta no dia a dia de quase todos os cidadãos de Ponta Grossa. Seja ele usuário do transporte público ou aquele que compra o Vale Transporte e fornece aos seus colaboradores. Então, é um assunto polêmico, como você mesmo na abertura apresentou, mas entendemos que é necessária essa modernização. Eu concordo com o João Douglas quando ele diz que a automação gera desemprego. Isso nós temos inúmeras provas. Nesse caso, o vereador Pietro foi feliz em prever que não houvesse esse desemprego, propondo no projeto de lei a requalificação desse profissional hoje que ocupa o cargo de cobrador, para ele ser reaproveitado dentro da estrutura da própria concessionária. Faz com que não haja o desemprego, que também nós, como ação comercial, não o desejamos. E estamos muito preocupados, porque os índices de desemprego no Brasil nos últimos meses estão crescendo. E isso tem um impacto enorme no comércio e na indústria. Então, nós, de forma alguma, já apoiaríamos esse projeto de lei se ele não tivesse tido esse cuidado de manter os cobradores empregados para serem requalificados e reaproveitados dentro da concessionária. Então, esse é um ponto importante que tem que ficar muito claro, a não ser aqueles profissionais que hoje ocupam o cargo de cobrador não não querer crescer dentro da empresa. Com o próprio projeto, com esse crescimento profissional, ele passa a ter também a condição de ter um melhor salário, de ter maior renda, consequentemente proporcionar tanto para ele quanto para seus familiares um melhor padrão de vida. Que bom se todas as empresas tivessem essa condição de poder proporcionar isso aos seus colaboradores. E o projeto contempla isso, tanto que está escrito que estes cobradores deverão ser requalificados sem nenhum custo financeiro para ele. Esse custo será pago pela concessionária e ela deixará de contratar novos profissionais ou praticar o recrutamento externo de novos profissionais, mas sim reaproveitar estes cobradores que foram requalificados dentro do seu quadro de colaboradores. Então, primeiro ponto, a automação é necessária
entendemos que grandes centros, a exemplo de São Paulo, Santos, Campinas e Goiânia, já praticam essa modalidade de maioria das linhas do transporte público municipal sem ter cobrador. Primeiro aspecto. Segundo, o aspecto de segurança. É o segundo aspecto que nós, ação comercial, defendemos e apoiamos o projeto. Nós sabemos que hoje são inúmeros os assaltos que colocam tanto os usuários como também os profissionais, sejam eles hoje cobradores ou motoristas, em condições de insegurança. Por quê? Porque ali tem dinheiro vivo, que é um atrativo muito grande. Então, tirando esse dinheiro de circulação, passando a utilizar, principalmente nas linhas mais movimentadas, somente o cartão de transporte, você tem uma condição de inibir, né, o número de assaltos, gerando assim maior segurança para o usuário e também para o motorista que vai estar circulando naquela linha. Terceiro aspecto que é importante destacar, o projeto de lei contempla e vai amarrar as partes. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a concessionária, nós temos a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, nós temos o Sintropaz, para que estas partes escrevam e assinem embaixo aquilo que está se propondo fazer, que qualquer demissão sem justa causa terá que ser homologado tanto no sindicato como também tem que ser dado conhecimento à autarquia. Quer dizer, existem certas garantias no projeto de lei, o qual nós pudemos estudar, que impossibilita a má-fé da concessionária em provocar uma demissão sem justa causa, gerando assim o desemprego destes profissionais que hoje está se propondo a substituição deles pela bilhetagem eletrônica. Cabe ressaltar também, Guilherme, que o nosso sistema de transporte público é um modelo muito bom comparado aos existentes nas diversas cidades que nós conhecemos. Por que eu digo isso? Primeiro, porque ele não tem subsídio, ele se autofinancia. Isso já é um ganho considerável frente aos outros sistemas que são praticados no Brasil. Segundo, se me perguntarem se eu sou a favor do monopólio, eu confesso que não. Eu, se pudesse influenciar, desejaria que houvessem 2, 3, 4 concessionárias, talvez uma ou duas no mesmo trecho, para que o usuário pudesse escolher qual linha ou qual viação ou qual concessionária ele fosse utilizar para o seu transporte. E aí nós conhecemos vários transportes públicos onde nós temos essa prática de um ônibus convencional e também temos um ônibus com ar-condicionado, na mesma linha. O usuário vai escolher se ele quer embarcar num ônibus tradicional ou que ele quer num ônibus com um pouco mais de conforto. Então você dá essa opção ao usuário. Isso eu acho extremamente importante. Por essas razões, a ação comercial, desde o primeiro momento, quando fomos consultados e nós tomamos conhecimento do projeto, o qual nós estudamos, nós apoiamos a iniciativa e também estamos promovendo amanhã à noite, e está aí o convite aberto, uma reunião pública para que também na ação comercial a gente possa discutir com todas as partes envolvidas. Convidamos a concessionária, convidamos o sindicato, convidamos o Conselho Municipal de Transporte, convidamos a Associação, a Autarquia Municipal de Trânsito e também o vereador Pietro, para que juntos apresentem os seus pontos de vista, as suas manifestações a respeito do projeto de lei e também eles possam ouvir, ser questionados e responder a todas as perguntas daqueles que lá estarão participando da reunião. Então o convite está aberto. Quantas dúvidas temos por aí, né? Seu Miro, e o posicionamento de vocês aí, principalmente que é o Conselho Municipal de Transportes, como é que vocês estão vendo esta lei e este momento aí em Ponta Grossa? Então, essa lei veio de encontro a uma aspiração muito antiga do Conselho. Esse assunto tem sido debatido, gestionado no Conselho ao longo dos últimos 10 anos em que eu faço parte. Infelizmente, nós nunca tivemos ninguém com a predisposição e a coragem de apresentar isso, de trazer esse assunto ao debate. Não estamos dizendo que a lei
tem que ser aprovada da forma que está. Da forma que está, na minha opinião, já está atendendo vários interesses, como já foi aqui na mesa colocado. Mas ela pode ser ainda aprimorada, pode ser melhorada em alguns aspectos. Vai da necessidade das diversas instituições que fazem parte disso, especialmente o usuário, que é o principal, é o que paga a conta. Então, a gente fala do cobrador, fala da prefeitura, fala de alguém, mas quem que paga a conta? No nosso sistema, alguém paga a conta. Nós temos a nossa planilha de transportes, ela é composta em 2 grandes blocos. O bloco que só esse se dão importância, que é o bloco das despesas. As despesas da empresa, desde o ponto mais caro, que é as suas instalações e seus ônibus, até um item mais barato, que é um fluido de freio ou uma arruela para um motor. Então essas são as despesas e o fator humano que presta o serviço. Esses são os componentes da planilha. E o outro lado dessa planilha, que é o outro 50%, e o mais importante, para que tudo ela é feito, é o usuário. As pessoas ficam falando que vão acertar isso, acertar aquilo, só que sempre estão esquecendo do usuário. O conselho sempre está ali para ser um meador entre os interesses do município, os interesses da empresa, que sempre são grandes, sempre o objetivo dela ali é ter lucro, os diversos interesses compostos. Então, o nosso principal interesse é cuidar de quem paga a conta. Então, 50% da planilha é que paga a conta. Os outros 50% é as despesas. E o que se acha interessante, que ninguém se apercebe, que quanto mais despesa, mais a empresa lucra. O lucro dela é estabelecido em lei em função da despesa que ela promove. Então, quanto mais ela aumentar a despesa, se não tiver uma fiscalização eficiente, como já foi dito aqui, que olha, eu desconheço o tempo em que se teve fiscalização eficiente. Hoje, a autarquia acho que trabalha com 4, 5 pessoas que atende o usuário lá no terminal e mais ninguém. O Eduardo tenta, Kalinowski aqui na autarquia, tenta fazer alguma coisinha, não se faz, não se consegue, não tem gente. O poder público nunca deu interesse ao transporte, porque ele funciona bem sozinho, ele é autossuficiente, como o Nilton bem aqui colocou. Então, como que é o transporte? O transporte é um rachide que nós fazemos, né? Todo mundo faz uma bela mesa, todo mundo come, todo mundo se deleita, só que vai ter que alguém pagar a conta. E quem que paga a conta? É o usuário. É o usuário, é a senhora que precisa comprar um remédio e tem que desembolsar o dinheirinho do ônibus, é a empregada doméstica que trabalha de diarista, que o salário dela já está incluso o vale. Né? Então, são tirados do bolso do trabalhador e do trabalhador mais pobre, que é o que mais paga normalmente, sabe? Não tem. Então, eu vejo como necessário uma evolução nesse sistema, né? Uma evolução na bilhetagem eletrônica, que ela seja verdadeira, que ela seja que pague a conta quem realmente está utilizando, né? Eu acho que nós temos algumas coisas, tem muita coisa para ser melhorada, que então o grande mérito desse projeto é trazer isso ao debate. Como vocês estão fazendo aqui hoje, estão levando ao conhecimento. Ah, vão desempregar cobrador. Não está escrito isso aqui em lugar nenhum. Eu não vejo. Para você ter uma ideia, no mundo, eu desconheço uma lei em que obriga a ter o cobrador no ônibus. Não, nenhuma das leis. Eu trabalho com transporte desde a implantação do primeiro sistema integrado aqui. Desde a implantação, toda a implantação do sistema, os terminais aqui são projetos meus e de uma equipe que trabalhava na prefeitura à época. Nós viajamos o Brasil inteiro, nós fizemos correlação com diversos órgãos. Não se tem lei obrigatoriedade. As outras cidades não têm obrigatoriedade. Alguém manda o cobrador embora? Não, é pela necessidade da linha, do sistema, as necessidades do usuário. É o usuário que vai dizer se precisa do cobrador, se não precisa. Então, de repente, os grandes ônibus, onde tem a maior circulação, realmente vai haver ainda a necessidade, possivelmente, do cobrador. Olha, eu sou capaz de apostar que nunca se tira totalmente o cobrador. Eu já viajei pelo mundo. E sempre olhando para o transporte,
porque é uma coisa que eu me criei dentro do transporte enquanto profissão de engenheiro, então sempre me chama a atenção e estou até hoje, de certa forma, envolvido. No mundo inteiro não se tem obrigatoriedade, tem a necessidade. O nosso sistema tem a necessidade dos cobradores. E olha, nós não vamos ver a extinção deles. É lógico que vai abrir uma oportunidade de que nos lugares que não precisa, não vai ter. É lógico que isso melhora a tarifa. Melhora sem dúvida nenhuma. Né? É mais uma ação para melhorar, para que fique mais barato. Eu já disse isso em outras oportunidades. Quando nós implantamos o sistema integrado, o prefeito à época tinha medo, o secretário à época tinha medo. Eles me ameaçaram de certa forma, vai criar um caos na cidade, porque todo mundo pagava 4 ônibus. Um até o centro, aqui a praça, que era o meu caso, Praça Barão de Guaraúna, porque eu pegava o Cristo Rei. O outro até o ponto final que as pessoas utilizavam. E a volta era a mesma, eram 4. Agora vai virar 2, como é que... O que aconteceu 6 meses depois? Nós tivemos um dos maiores IPK, quer dizer, índice de passageiro por quilômetro. Com aquele IPK daquela época, hoje a nossa passagem seria R$ 1,70. Só para vocês terem uma ideia como é que o sistema funciona. Que o povo não é bobo, o povo sabe. Se está barato, vale a pena eu deixar meu carro em casa, eu deixo. Eu deixo a minha moto. Problemas, eu acredito que hoje, em uma cidade bem desenvolvida, é aquela que usa o transporte público. E a gente nota aqui que até se torna difícil, tendo em vista muitas vezes o preço da própria passagem, aí a gente acaba aumentando ainda mais aí a quantidade de veículos nas ruas, né? Sim. Agora, o seguinte, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria de saber o seguinte do João Douglas. João, tem muitas dúvidas que chegam dos trocadores, dos cobradores. Tem muita dúvida que chega até você? Algumas chegam. E com relação o que eles mais questionam é o seguinte... Não, só gostaria de saber se tem dúvida. Tem dúvida. Então nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos querer saber todas as dúvidas, inclusive para você de casa, pode participar também mandando a sua mensagem, 9905-4321. Você pode participar tanto por SMS quanto pelo WhatsApp. Manda já a sua pergunta, aproveita o intervalo, 9905-4321. E agora o Pietro Arnoldo, de frente aqui com a gente, vai ter que responder olhando nos seus olhos. Vamos lá, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Retornando então novamente com os nossos bastidores, você pode participar, 9905-4321. Manda a sua SMS ou então através do WhatsApp. Nós estamos aqui ao vivo, junto com João Douglas Gonçalves, presidente da Sintropaz, Elmiro Bobeck, presidente do Conselho Municipal de Transportes, Pietro Arnoldo, vereador de nossa cidade, e Newton Fior, presidente da CPG. Lembrando também que convidamos a Autarquia Municipal de Trânsito foi convidada também para esse programa, e também a Aviação Campos Gerais, que informaram que não tinham condições de chegar até o programa, né? Então não mandaram seus representantes. Agora, João Douglas, nós tínhamos perguntado aqui com relação às dúvidas que os cobradores têm com relação a esta lei. Quais são as principais dúvidas vamos caminhando com cada uma das dúvidas para a gente ver se gera esclarecimento. Bom, primeiramente não é só em relação ao projeto de lei, né? No ano passado foi assinado um acordo coletivo de trabalho, isso gerou um movimento de greve em virtude deste acordo no tribunal, mal formulado pelas partes, inclusive com participação de membros do executivo e do legislativo, que não se fazem mais presentes. Um deles em uma situação bastante caótica que gerou para a sociedade como um todo, porque ficou aquele estado de greve. E posteriormente foi assinado um novo termo de aditivo do acordo coletivo, dos quais os trabalhadores em geral não participaram e não tomaram conhecimento. Ele também foi um documento assinado dos bastidores, dos quais o próprio sindicato já está tomando as providências jurídicas para fazer a nulidade deste procedimento, porque é um acordo coletivo dos quais se desconhece. E dos quais não estava. O coletivo em si não estava. E se nós levarmos hoje para a sociedade, com certeza o Conselho desconhece, com certeza a Associação Comercial e o Legislativo desconhece. E é fruto deste acordo que nos chama um pouco de atenção, e talvez até posteriormente o vereador possa nos responder, porque havia um prazo para o Executivo encaminhar um projeto para a Câmara regulando essa situação dos cobradores, dos quais os cobradores desconheciam.
nós sabemos e já temos estudos enquanto sindicato dessa situação dos cobradores de ser obrigatório ou não. Nós sabemos também que numa cidade como Ponta Grossa, onde 70% se utiliza o bilhete eletrônico, entre aspas, né, o bilhete monitorado, e 30% não, tirar cobrador é tornar a vida do usuário pelo menos mais 5 ou 10 minutos a mais no sistema de transportes. Mesmo com o sistema de bilhetagem eletrônica? Mesmo com o sistema de bilhetagem eletrônica. Porque quando houver um portador de necessidade especial, um cadeirante, nós teremos a situação de o motorista parar, deslocar-se, fazer o trabalho de recolhimento deste portador de necessidade especial, visualizar todo o sistema, vai ter que tomar um cuidado maior sobre fechamento e abertura de portas. Hoje quem monitora é o cobrador, que faz esse trabalho de auxiliar dentro do veículo, porque o veículo não tem uma visualização perfeita plenamente dentro, que possa monitorar. Então, além da bilhetagem eletrônica, nós precisaríamos de câmaras dentro dos veículos para que o motorista pudesse efetivamente visualizar, para não produzir danos a terceiros usuários. Nós precisaríamos, mais do que isso, que a prefeitura tivesse efetivamente um sistema moderno de controle e gestão. Vou dar o exemplo que o Milton citou, São Paulo. São Paulo tira cobradores onde a linha ultrapassa a 90% em sistema de bilhetagem eletrônica. Fora isso, eles não mexem nessa linha. E não é que eles tiram, eles fazem aquilo que o vereador Pietro citou. Quando um funcionário pede a demissão, eles simplesmente não substituem ou fazem adequação, capacitação para este cobrador avançar dentro da própria empresa. Com menos de 5, e ainda assim, São Paulo opera com mais de 50% das linhas com cobradores. Mais de 50% das linhas com cobradores. Somente as linhas extremamente periféricas, que se desenvolvem com micros ou com uma baixa capacidade de movimentação de passageiros externos, é que se movimenta. Quando a linha é efetivamente do usuário do bairro, permite um avanço na bilhetagem eletrônica. Só com ela, sem cobrador. Mas numa linha em que você tem movimento de ciclo de passageiros, na área central, por exemplo, onde você tem turistas, onde você tem terceiros de outras cidades que se deslocam para cá para tratamento de saúde ou outros diversos, no caso de Ponta Grossa, você fica sem essa possibilidade de tirar efetivamente o cobrador. Até porque o sistema de trânsito para o motorista, neste momento, é de maior atenção ao trânsito do que se preocupar com o passageiro. Efetivamente, eles têm essas preocupações em relação a essas situações. Outras que trazem a nós é como vai ser feito esse gerenciamento. Porque o município eles têm clareza que não tem gestão e não tem fiscalização. A empresa, uma vez tendo poderes para isso e uma lei aprovada, ela faz não gradativamente, mas ela faz por conta e risco próprio. E vai discutir isso lá no judiciário. E por incrível que pareça, a empresa Aviação Campos Gerais é uma das poucas empresas em que os juízes, quando conseguem um acordo, ficam extremamente faceiros, felizes e comemoram, porque ela não faz acordo, nem sequer para demissão e nem sequer em processos judiciários, apesar de ela ter poucos processos judiciários trabalhistas. Então a empresa age à revelia do município, porque não há gestão, não há fiscalização por parte desse município. Segunda situação que nós precisamos discutir, vereador Pedro, e a sociedade também participando disso, e principalmente o usuário. Antes de mais, até eu gostaria de perguntar, Pietro, está aberta a discussão essa lei? Sem dúvida. Com Eu até falava com o presidente do sindicato que nós não os procuramos porque o projeto não tinha sido protocolado ainda, né? Então ele foi objeto de muita especulação. Eu havia anunciado na primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal que estava discutindo esse projeto e que estava elaborando o projeto, e com o simples anúncio de eu ter falado que ia discutir esse projeto, já iniciou um movimento dizendo que o meu projeto previa demissão, que acho que já ficou muito claro que não prevê, e eu acabei sendo sujeito aí, o projeto sujeito de muita especulação. Agora que o projeto está protocolado, iniciamos os nossos debates já na Câmara Municipal
E amanhã, inclusive, teremos lá na Associação Comercial um importante debate, que nós convidamos todas as pessoas. Lembrando que, novamente, que o meu telefone é 9919-0442 e o meu e-mail, aqueles que desejarem ver o projeto e terem o projeto e verificarem que o projeto não trata e nunca tratou e jamais trataria de demissão, pode me mandar um e-mail para pietroarnaud@gmail.com. Certo. Só para concluir, Vamos lá. nós fizemos uma análise da redução de 50% hoje dos cobradores, vai gerar uma economia de 7%, não mais do que isso na passagem. A folha de pagamento da empresa no custo passagem é na ordem de 44%. Só para um detalhe, 1.300 funcionários, 40%. 5 diretores, 5%. Os diretores ganham mais proporcionalmente do que a gente imagina, e isso nunca foi levado em consideração na planilha. Tá? 5 diretores da empresa levam 5% do custo da passagem. E isso não contabiliza o lucro da empresa. Não está na planilha do lucro. Isso é direção. Está na folha de pagamento, que gera 44%. Os outros 1.300 funcionários é 40%. Imagine o salarinho desses cidadãos. O custo dos funcionários cobradores não ultrapassa 15%. Isso com ticket alimentação, custo em encargos sociais e tudo mais. Se tirarmos hoje 50%, nós teríamos uma economia na ordem de 7,5% na planilha, o que daria em torno de 20 centavos. A empresa apresenta para nós no custo operacional por falta de fiscalização, graças a Deus está dando uma melhorada, pneu a 90 mil quilômetros rodados, sendo que ela roda com 130 mil. Nós sabemos que os veículos, quando estão em final de uso, deixam de passar por manutenção. São disponibilizados a compra da administração por um custo baixo, a em torno de 15, 25 mil reais, 10% do valor do veículo novo. Ademais, nós temos que pensar que esses veículos poderiam trazer benefícios para o meio ambiente, e os cobradores se até questionam por que nesta cidade ainda não se determinou o uso de equipamentos, veículos elétricos, que custa em torno de 30 mil reais a mais para o usuário, mas tira 200 veículos que poluem a área central todos os dias, rodando permanentemente. Então os cobradores trazem essa discussão. Mas agora, aí nós estamos entrando num setor que não cabe muito com relação à lei. Agora, com relação à lei que o vereador realmente coloca, quais são as dúvidas que os cobradores têm, né? Porque, pelo que a gente nota, simplesmente todos, pelo que a gente tem a impressão aqui, inclusive eu tenho a pergunta de um telespectador aqui, aliás, está começando a chegar várias, até pediria para que a produção colocasse o telefone na tela, 9905-4321, você pode participar, mandando também a sua pergunta, estamos ao vivo, tá? Gostaria de saber do nobre vereador em quais funções dentro da empresa vai ser colocados esses cobradores, já que na empresa não tem lugar nem para 100 trocadores. Então veja só, eu quero aproveitar a oportunidade também para responder talvez as outras 3 perguntas, 3 comentários do João Douglas, mas vou começar respondendo ao nosso colega que nos mandou. Como eu falei, de 3 a 4 pessoas mensalmente elas pedem demissão na concessionária segundo informações oficiais. Além disso, a concessionária tem durante um ano condições de realocar mais de 80 trocadores durante o ano. E esse é um número bastante elevado. São 600 trocadores em 10 meses, nem não chegaria a 10 meses. Isso, e eu quero ressaltar também que o projeto não é uma coisa que nós vamos ter um efeito, uma redução da tarifa do transporte coletivo na semana que vem. A única forma de ter na semana que vem seria não realmente demitir os trocadores. Mas como a gente garantiu o emprego, né, como nós garantimos o trabalho, os postos de trabalho, nós devemos aguardar que a naturalidade do sistema acabe fazendo com que a empresa deixe de contratar outras pessoas. Evidentemente que enquanto não abrir novas vagas dentro da concessionária, os trocadores vão permanecer naquelas linhas que a Autarquia Municipal de Trânsito entender. A autarquia tem informações sobre a questão de quem são os deficientes cadastrados, a Autarquia de Trânsito tem condições de informar quais linhas são necessários. Existem linhas que têm 8 passagens pagas por dia e, entretanto, algumas que 27, 30, eu já vi uma linha que 27 pessoas por dia pagam dinheiro. E nesse aspecto, eu gostaria só de dizer ao João Douglas
que levanta vários problemas do transporte coletivo, que nós estamos nos colocando à disposição não só para discutir a questão dos cobradores. Esse ano eu pretendo enfrentar, talvez, não vou conseguir enfrentar todos, mas nós vamos enfrentar os principais problemas do transporte coletivo. E isso nós podemos fazer durante, podemos fazer depois e podemos fazer nesse exato momento, discutindo não só a questão dos cobradores, quanto de outros. Quero registrar que existem funções de manutenção, almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, mecânico e motoristas, dentro da concessionária. Além disso, nós previmos no nosso projeto que esses trabalhadores, os cobradores, possam ter cursos profissionalizantes. E nas nossas justificativas, inclusive, nós estimulamos que, em parceria com a Associação Comercial, com a FIEP, com outras entidades como o SEBRAE, entre tantas outras, SENAI, esses trabalhadores possam ter aí gratuitamente diversos cursos que fazem com que ele, muitas vezes, apenas um trocador, possa sair de lá um trocador motorista com um curso profissionalizante. Ou seja, mesmo que ele saia da empresa, já cresceu também profissionalmente. Exatamente. E do outro lado, nós não podemos esquecer que nós temos que pensar nos 60 mil usuários, naquelas pessoas que estão sem condição de pagar o transporte coletivo. 60% do transporte coletivo, eu vou arredondar aqui, evidentemente, é daquela pessoa que trabalha e tem descontado 6%, mas o grosso da tarifa do transporte coletivo é pago pelo empresário que gera emprego, que no ano de 2013, 2014, os 11 primeiros meses, pagou 34.553.000 reais em transporte coletivo. Esse ano, o presidente do Conselho, Miro Bobeck, e o presidente Newton Fior, esse mesmo empresário que gastou 34.543.000 reais, ele vai pagar 40 milhões de reais em transporte coletivo. As pessoas, muitas vezes as metalúrgicas, nós sabemos que existem pessoas sendo demitidas. Nós estamos dando uma oportunidade para que essas empresas tenham uma economia, talvez muito leve, talvez muito singela, no começo muito pequena, mas gerando emprego. Nós temos que considerar que esses 7%, esses 20 centavos que o João Douglas nos trouxe, sem sombra de dúvida vai dar no mínimo 3 milhões de reais economizados pelas empresas da cidade de Ponta Grossa. Isso é uma coisa fantástica. Deixa eu só te contar mais uma coisa, Guilherme, e contar para o nosso telespectador. Do outro lado, os 40%, sabe quem está lá? O desempregado. Ou a pessoa que trabalha e às vezes até recebe o Vale Transporte, mas ela está no mercado informal e não tem aquela proteção da legislação trabalhista. Essa é a pessoa que mais sofre. Porque às vezes você tem uma casa com a dona Maria, com o seu João e com o filho dela, os 3 trabalham, não tem carteira assinada, muitas vezes não tem o Vale Transporte, e eu estou possibilitando com essa discussão desse projeto que ao longo de um ano e alguns meses, essa família possa economizar mais de R$ 1.500 que ela põe na economia na casa dela, que ela pode pagar um curso, que ela pode pagar uma carteira de trabalho para o filho, que às vezes não consegue trabalho, quer ser motorista e não pode. E sobram vagas, presidente Newton, de motorista, inclusive na cidade de Ponta Grossa. Então quero sempre focar que, só para registrar também a questão da bilhetagem eletrônica, nós devemos enfrentar essa situação. Nós devemos olhar no rosto do pontagrossense e dizer a ele que é importante ele auxiliar a cidade, porque ele é o usuário. Dizendo para ele que é importante que ele reconheça a importância dele ter o bilhete e assim facilitar a vida de todas as pessoas. Porque não existe nada mais social do que isso. Todos nós usamos o transporte público, ele custa tanto, a gente divide. E eu estou pagando em dinheiro e estou dificultando todos vocês. Além de dificultar, eu gostaria até que a gente fosse mais breve nas respostas, até porque o nosso tempo já está ficando corrido. Mas hoje, Elmiro, nós temos uma relação de quantas pessoas utilizam, ou como é que posso dizer assim, que deixam de utilizar e vendem, né? Que tem os cambistas, eu não sei como é que chama, essas pessoas que vendem. Passe, como é que chama isso, esse mercado que eles ficam vendendo ali na frente do terminal? Desculpa, perdão. Mas eu não sei mesmo como é que chama. Mas vamos dizer os cambistas, esse povo que vende passe. Aquele pessoal que contabiliza aqueles vales lá. Quantos nós temos um número mais ou menos aproximado? A gente sabe que alguns deles andam com 200, 300 carteiras no seu veículo. Nós temos mais ou menos, tem uma média de estudo de quantos
Vale Transportes a gente vende por Não, dia, assim, nesse sistema? Isso não tem porque é uma contravenção, na verdade, né? Vamos supor, não tem? Não existe, crime então não tem que nem está como sendo saber. cometido lá sob as vistas grossas da E o cidadão Guarda de Municipal casa... e de todos... É uma impressão minha ou de repente repente aquele cidadão que vai lá e paga? Muitas vezes ele está achando ali, que normalmente o povo brasileiro é aquele, né, eu consegui um descontinho. Ele acha que ele está economizando e muitas vezes ele está deixando o mercado mais caro e principalmente o empresário está pagando ali, que são esses 60%, acabam pagando mais caro para aquele cambista, que tem o cambista aí, nós temos... Quanto que um cambista ganha hoje por Vale Transporte? Nós temos uma média? Chega a 80 centavos. Um cambista, 80 centavos. Mas vamos jogar no menor número, que você chegou a um cálculo de 30%, é isso, Pedro? Se a gente reduzir o cobrador, é 30 centavos, perdão? Se fosse 100%, hoje a tarifa poderia ser 2,46, mas isso não vai acontecer. Eu vou jogar aqui os 20 centavos, né? Que o sindicato diz. Então são 80 mais 20, são R$1 que a gente acaba pagando mais caro no transporte. Eu estou certo nessa linha de raciocínio? Se a gente O retirar? cambista não trabalha essa lógica. Hã? O cambista não trabalha nessa lógica de 80 centavos. Ele não tem um lucro de 80 centavos? Não tem. Não tem essa lógica. Essa lógica é uma lógica Quanto equivocada. o Para o cambista empresário, paga quando ele paga o Vale Transporte, ele não paga o Vale Transporte 50%. A margem de lucro do cambista é na ordem de 15 centavos a 20 centavos por passagem. Ocorre que, quando esse cidadão trabalhador utiliza o cartão dele para negociata no mercado, ele vende muito mais abaixo. Perfeito. Essa é uma realidade. O empresário paga Se nós fizéssemos a utilização real do Vale Transporte, estaria num custo de 25, 30 centavos, não mais que isso, abaixo do que é o custo hoje real. Nós traríamos a passagem a 2,50, o que era antes, efetivamente. Tá? Porque quando o cidadão vai ao cambista e compra a passagem, ele não compra a R$ 2,80, R$ 3,00. Ele compra a R$ 2,60, R$ 2,70. Então, este valor, ele vai permanecer no mercado. Esta é a real regra. 20 centavos seria uma economia em relação à retirada de 50% de cobradores gradativamente no decorrer dos anos, como São Paulo, Santos já foi citado pelo presidente aqui da Associação Comercial Newton. Isso é possível, mas gradativamente. Ocorre que São Paulo tem a gestão do sistema de transporte. Não é verdade isso? Sim, ele tem o sistema da gestão. É ele quem paga a empresa por passagem utilizada na bilhetragem eletrônica. E o sistema de catraca é monitorado automaticamente por sistema de informática, onde o sistema, uma vez girado, cai automaticamente a informação dentro da central, sabendo qual é o veículo e qual é a catraca e a hora em que o passageiro pagou essa passagem, em dinheiro, em real. Coisa que não acontece em Ponta Grossa. Quem vai ficar com a gestão disso? A própria empresa. Então, o nosso problema operacional está muito mais no custo de falta de gestão e de fiscalização do que efetivamente do custo do trabalhador, do custo do pneu, do custo do usuário, do cambista. O nosso custo aqui em Ponta Grossa é a falta de gestão. A população paga em torno de 25% a mais na passagem por falta de gestão, por falta de fiscalização. Tá? Mais do que a fiscalização é a gestão. Porque se você tem gestão, a informação, a fiscalização vem automática. Se nossa cidade tivesse a metade da tecnologia que se utiliza em São Paulo, nós teríamos controle e saberíamos quanto é a passagem e o conselho não precisaria ficar dependendo da planilha da própria empresa ou do caixa, poderia estar preta. Atrás de um escritório fiscalizando tudo de maneira muito mais prática, né? Se tivesse sistema já de implantação com uma tecnologia mais renovada, vamos dizer assim, e aplicada já, né? Pietro, tem várias perguntas chegando por aqui, eu acho que até inclusive a gente vai ter que abrir o convite para que você viesse de repente amanhã, durante a nossa programação diária, para que a gente pudesse ainda esclarecer algumas dúvidas. Uma delas chega aqui e diz assim: a VCG tem vários portadores de deficiências físicas e especiais. E aonde o vereador, né, colocaria essas pessoas aí? Na rua ou outro emprego? Então veja só, como nós falamos já anteriormente, nós temos o interesse que a empresa realoque esses trabalhadores. Evidentemente que se eles estiverem em uma condição, e é impossível precisar como que isso acontece, porque cada situação, cada deficiência, ela pode ser diferente. Mas evidentemente que elas vão poder continuar nos seus postos de trabalho.
porque nós não estamos falando em tirar 100% dos cobradores. Nós jamais falamos isso. As pessoas que só tiverem condição, eventualmente, de serem cobradores, elas vão continuar sendo cobradores. Mas eu gostaria de dizer também, com relação ao que o João Douglas nos trouxe, de informação agora, é que o nosso projeto é o primeiro passo, e é o passo fundamental para o início de uma, vamos dizer assim, um empoderamento aí do poder público com relação à fiscalização do transporte coletivo. Nós estamos abrindo uma oportunidade aqui, inclusive, de novas tecnologias, com lugares inteligentes para as pessoas comprarem o próprio bilhete, reconhecimento facial. Já existe um grande estudo feito pela Autarquia de Trânsito, onde os ônibus vão poder, nos ônibus, ser instalado um sistema de reconhecimento facial que acaba com o câmbio. E vou te contar mais. É o primeiro passo para aquilo que se chama de bilhete único, que nós chamamos de integração temporal do transporte coletivo. Sabe como é que funciona a integração temporal e que é o primeiro passo do nosso projeto? É o cidadão do Gralha Azul que quer ir até o Instituto de Educação, ele pega o ônibus do Gralha Azul, tem que ir até o terminal na Nova Rússia, pega no terminal Nova Rússia o ônibus até o terminal central e do terminal central pega um ônibus até o Instituto de Educação. Com essa modernização, nós vamos poder fazer a integração temporal que vem sendo feita em diversas cidades, e esse mesmo cidadão do Gralha Azul pode pegar um ônibus, descer 1 quilômetro na frente do Santa Paula, pegar o Santa Paula que vem até a avenida, descer no Bradesco, pegar um outro ônibus do Bradesco até o Instituto de Educação, pagando apenas uma tarifa. É isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando uma modernização com tranquilidade, com serenidade, com respeito aos trabalhadores, sem nenhum radicalismo e com muito respeito às 60 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo da nossa cidade. Certo. Gente, nosso tempo realmente está bem curto. Nós já temos aí aproximadamente 3 minutos ali que a gente tem que voltar à rede. Antes de mais nada, a gente já pôde notar aqui que muito precisa ser discutido ainda no transporte coletivo e que juntos conseguimos buscar até com essa discussão, né, mais aberta, mais ampla, a população pode ter também um conhecimento maior, até mesmo para poder cobrar do nosso poder público. Então, João, muito obrigado pela presença. Espero que poder contar aqui mais vezes ainda para que a gente tenha um contato ainda maior, para que a população também possa saber, e até mesmo o motorista, que muitas vezes não tem a opção de estar ali no sindicato o tempo todo, que as informações possam chegar até eles. Elmiro, ainda precisamos discutir bastante também com relação a todo o sistema, principalmente para vocês que acabam acompanhando muito mais, e para que a população possa entender qual é o trabalho que realmente o Conselho Municipal faz em nosso município. Vou passar aqui, Newton Fior. Muito obrigado pelo convite, aliás, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, e esperamos aí poder também discutir entre a SPG com os empresários com relação também ao transporte coletivo e quais são as ideias, que eu acredito que tem muita coisa boa que pode sair ali também pela SPG. E vereador Pietro Arnoldi, eu acho que amanhã nós já deixamos aberto aqui o convite, nós temos o E-Cidadão, que acontece todos os dias ao 12h30, tem muitas perguntas chegando por aqui, o pessoal que está ligando, eu confesso que não temos como atender as ligações, apenas por mensagem. Muitas perguntas chegam por aqui, eu gostaria de abrir já o convite para se pode vir até amanhã esclarecer aí ainda as perguntas da população. Pode ser? Sem dúvida, estaremos aqui. Então tá certo, não tem realmente como deixar aí o tempo para que cada um possa dar seu boa noite, nós temos que realmente voltar à rede. Uma boa noite, muito obrigado a todos que participaram e acompanharam aqui do nosso programa Bastidores. Quarta-feira estamos de volta a partir das 8 horas da noite e aí vamos discutir a respeito de saúde. Secretaria de Saúde vai estar aqui para explicar também para a população quais são as dificuldades e como está a saúde em Ponta Grossa. Muito obrigado a todos, uma boa noite.